Antes de eu começar o tema de hoje, eu gostaria de inverter um pouco as coisas. No fim do vídeo, geralmente eu peço para a pessoa se inscrever, deixar o like. Eu queria pedir logo no começo, se inscreva em nosso canal, porque desse jeito você vai estar colaborando com o nosso trabalho. É uma exigência que o YouTube faz, não somos nós, né? Não estamos atrás de fama, nada disso, mas queremos também, por outro lado, que o nosso vídeo alcance o máximo de pessoas. Pedimos desde já o seu like também, e também comente ou compartilhe, porque tudo isso colabora com o nosso trabalho e você não vai gastar nada fazendo isso, ok? Bom, vamos ao tema de hoje. O que é que aconteceu com a Priscila Alcântara? Então, esse tipo de assunto já rodou muito na internet. Tem pelo menos um canal que eles não usam esse termo, mas é como se chamasse de uma fofoca gospel, né? O canal de fofoca evangélica. E as pessoas assistem, elas consomem esse tipo de conteúdo achando que de alguma forma faz bem. Será que é isso? Não, eu creio que não, seja curiosidade, mas essa curiosidade, ela não vem de graça. Essa curiosidade satisfeita, ela não vem de graça para você, né? Eu vejo que muitas pessoas não cristãs ficam preocupadas com energia, com objetos que estão dentro de casa, que atraem as coisas ruins, ou então colocam a espada de São Jorge para afastar alguns males da casa, ou então aquela planta comigo ninguém pode, né? Mas, por outro lado, nós somos cegos em ver que pessoas roubam as nossas energias, e eu fiz um vídeo sobre isso semana passada. Mas e quando eu é que estou roubando a energia das pessoas? Será que você que está me ouvindo aí rouba energia das pessoas? Eu vou falar um pouco sobre isso já já. Encerrando esse assunto, o que importa para nós se a Priscila Alcântara apostatou? Você pode se informar por algum tempo, assim, só para ter uma ideia do que aconteceu, e você deveria orar por ela, ao invés de se escandalizar por ela. Eu lembro, muitos anos atrás, quando a Xuxa ainda estava no auge, havia uma criança na igreja, ela tinha aproximadamente 5 anos de idade, ela tinha síndrome de Down, e quando ela orava, todo dia ela orava, abençoe a Xuxa, ela falava assim. Então, eu nunca vi ninguém da igreja orar pela Xuxa, mas aquela menina orava, né? Na sua inocência, no seu amor pela Xuxa, ela orava pela Xuxa. Será que todos esses que assistiram os vídeos criticando a Priscila Alcântara fizeram ao menos uma oração para que ela voltasse a servir a Deus? Eu duvido. Tá? Uma pessoa ou outra, não é isso que eu duvido. Duvido que todos que assistiram tenham feito. Eu duvido que metade dos que assistiram aqueles vídeos tenham orado por ela. Eu duvido que 30% das pessoas que assistiram aqueles vídeos oraram por essa moça. Então, o que é que nós estamos querendo? O que é que existe dentro de nós que nos satisfaz com essas coisas, né? Eu vou falar uma coisa, existe, isso é científico, tá? Foi estudado por comediantes. Uma das coisas que nos fazem rir é perceber, isso é até inconsciente de certa forma, que alguém é inferior a nós, ou seja, é burro, mais burro do que a gente, né? Então, por isso que você ri muito com o Chaves, né? Quem não gosta do Chaves, né? Só se é uma pessoa muito mal-humorada para não gostar do Chaves. Então, todos aqueles erros que acontecem no Chaves, que por falta de inteligência, nos fazem rir, porque isso já está dentro de nós. Você vê alguém fazendo alguma coisa errada e você não faria porque você é inteligente, então você ri.
dá a impressão que nós tratamos da vida espiritual assim também. Quando alguém tropeça, parece que é um ponto para nós, porque nós não tropeçamos com ela, então parece que nós ficamos mais santos, mas nós não ficamos. Assim como a Cecília Chaves não nos deixa a gente mais inteligente ao ver a burrice do Chaves, a gente não fica mais inteligente. Então, ao ver alguém tropeçar na vida espiritual, também não nos deixa mais espiritual, não nos santifica, não nos aproxima de Deus os erros das outras pessoas. Ficar se escandalizando pelo pecado dos outros não nos deixa mais santo, não nos aproxima de Deus. E pior ainda, né? Pior que isso, de não nos aproximar de Deus, não existe, mas estou dizendo, mais uma coisa que eu queria acrescentar. Traz más energias para você. Você gera uma atmosfera negativa, uma esfera de um criticismo doentio, você começa a se destruir e começa a destruir também as outras pessoas através dos seus sentimentos, através de seus comentários, através dos seus pensamentos, às vezes até através dos seus planejamentos, quando você planeja para destruir alguém, né? Nas igrejas, assim, quando tem disputa de cargos, né? Então existe uma política, muitas vezes, entre os membros da igreja para deixar alguém para fora, né? Deixar alguém assim, vamos pintar a parede dele de preto para que as pessoas vejam como essa pessoa aí é má, né? Vamos deixar ela de fora. As pessoas tentam deixar você como um renegado, né? Ou um marginalizado, ok? Então, isso é muito complicado. Eu já fui marginalizado por membros da igreja, né? Então, que se julgavam melhores que eu, ok? Então, eu sei do que eu estou falando, né? Isso machuca bastante, muita calúnia envolvida, muita mentira, e pior, é que você vê as pessoas que estão te caluniando, elas estão se destruindo, elas estão caindo num poço espiritual negativo das trevas e que fica muito difícil de sair. Sabe por quê? Porque elas não veem essas coisas como coisas ruins. E sabe, quando você não assume um pecado, quando você não assume um defeito, você não confessa esse defeito. E se você não confessa o teu pecado e o teu defeito, você não é perdoado por Deus e você não é curado por Deus, porque você simplesmente nem vai pedir para Ele. E Deus não vai se intrometer na sua vida e te curar de uma coisa que você nem pediu, ou de perdoar de uma coisa que você nem vê como pecado. Então, é um assunto muito, muito sério. Ok? Estamos nós produzindo conteúdos para destruírem a reputação das pessoas? Alguém vem para a gente e fala assim, eu gosto muito da... Vamos pôr um nome fictício aqui. Eu gosto muito da Andréia. Você gosta? Mas a Andréia fez isso e fez aquilo. Então, nós vamos fazendo com que a pessoa desgoste de quem ela está gostando, né? Nós fazemos uma propaganda assim, negativa para ver se conseguimos convencer essa pessoa a não gostar de quem ela está gostando. Ok? Então, isso é muito triste. E todos nós temos isso, e temos que ser curados. Isso não é comum, ou melhor, isso não é normal. É comum, mas não é normal. Não é aceito por Deus. Esse espírito de acusação ou de desprezo, ok? Ou de fofoca, é espírito destrutivo, né? Nós falamos de energia, destrói as energias, tanto a nossa como das outras pessoas. Nós somos uns jornalistas de Deus, né? O que é que nós estamos divulgando? Olha, muito cuidado com esses canais, por exemplo, que só divulgam coisas negativas, né? Tem um pastor aí, para mim ele não é famoso, mas ele aparece razoavelmente aí
nos canais de debates, né? E ele só gosta de falar mal das outras igrejas assim o tempo todo, né? É o prazer que ele tem. Ele não tem evangelho positivo. Você nunca vê esse homem, que é um pastor, falando bem de Jesus, falando do amor de Cristo, falando do que Deus pode fazer pela pessoa. Ele não tem prazer nesses assuntos. Ele acha que esses assuntos não dão ibope, né? Você sabe o que eu quero dizer, né? Não dão likes, né? Não dão sucesso. Então, para que eu vou ficar falando do amor de Jesus se todo mundo já está falando aí, por aí? É mentira, mas a gente pensa, né? Ah, todas as igrejas aí estão falando do amor de Jesus? Não estão. Não estão. Mas a gente pensa assim. E aí, nós começamos a falar do mal, né? Falar mal de alguém, mal de uma igreja inteira, mal das pessoas que frequentam aquela igreja. Nós podemos falar até sobre os ensinamentos errados. Eu faço isso no canal, falar do ensinamento errado de uma determinada igreja, mas condenar os membros dessa igreja, nós não podemos. Nós não podemos fazer isso, ok? Eu conheço, infelizmente, denominações que elas são assim, praticamente 100% só para condenar os outros, e eles mesmos não admitem qualquer defeito. Eles não têm defeito. Uma vez que você passa a ser membro de certas denominações religiosas, você fica isento, você ganha imunidade pecaminosa, né? Você pode pecar, você tem o direito de criticar, você tem o direito até de odiar, porque você está na igreja certa. Mas isso é tudo errado. Vigie, ore, peça para Jesus te proteger, peça para o Espírito Santo te alertar, te acordar, te despertar, para que você veja o que Deus quer fazer através de você. O Evangelho, eu repito, ele, na sua maior parte, é positivo, é curador, ele é restaurador, ele não é destruidor. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos nos apegar a Jesus e aprender cada vez mais com ele. Amém.